Bom dia mais uma vez, irmãos, graça e paz. Aleluia. Diga para o seu irmão, sem mesmo ser necessário olhar para ele, mas diga para ele: hoje o Senhor tem uma chave para entregar para você. E se o Senhor tem chave para nos entregar, é para que a gente use elas, amém? Ou ela ou elas, né? Porque não são, né, não é uma chave, são várias chaves, são várias questões que liberam alguns. E nessa manhã eu quero deixar com vocês aqui algo muito simples, mas muito prático e que se faz necessário na nossa caminhada, na nossa jornada da vida cristã. Também temos aqui mais um da nossa irmã Nathalie. Mais um prêmio. Opa, obrigado. Mais um prêmio que ela ganhou. Nela, vocês têm percebido, né, a falta dela, e ela estava, né, no Espírito Santo, um bom lugar para se estar. Tá voltando amanhã já para o Espírito Santo. Inclusive minha esposa é de Vitória do Espírito Santo. Aí, meu irmão, aí fechou, né? Na curva da Jurema. Quem conhece o Espírito Santo, da curva da Jurema é tá explicado, né, irmão? Não sou bobo nada, peguei logo a vitória do Espírito Santo. Que dá certo. Mas glória a Deus por esse título e por mais esse troféu, que honra e glorifica o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue te iluminando, para que você seja, né, refletor de presença, carregando a presença e a glória dele. Glória a Deus. Diga comigo, nova natureza. Diga mais uma vez, nova natureza. Irmãos, esses são assuntos que nós falamos de uma forma recorrente, mas que talvez nos falte algum entendimento quando a gente está falando sobre esse tema. Porque existem coisas que nós, né, repetimos e que às vezes isso ainda não entrou em nós. E aí você já deve ter ouvido aquele assunto que as pessoas falam, parece um papagaio. Por que papagaio? Porque papagaio repete coisas que com certeza ele não entende. Tanto que se muita gente ensina besteiras para os papagaios falarem e eles ficam falando besteira o tempo todo. Quantos já presenciaram esse tipo de coisa? Verdade ou não é? Por quê? Embora, né, ele tenha um nível de inteligência, significa uma questão emocional, isso é uma capacidade que muitos animais têm. Diga, animais têm alma. Sim ou não? Eles não sentem? Sentem dor, sofrem, choram, ficam muitas vezes deprimidos, têm ciúmes. Quantos já perceberam? Tem alguns cachorrinhos que são da sua casa, que normalmente eles sempre elegem um na casa, né? É o principal deles. Lá em casa, é óbvio que ele escolheu quem? A gente... normalmente é quem mais cuida. Tá vendo? Isso é um bom sinal. E o que significa? É que eles têm alma. Diga, animal tem alma. Agora você, irmão, você, ser humano, você tem alma também, sim ou não? Mas você tem espírito, diga espírito. É aqui que se diferencia, é aqui que se diferencia a nossa natureza da natureza dos animais. Os animais têm alma, sentem, sofrem, que nem a gente, mas eles não têm espírito. Diga, eu tenho espírito. Eu tenho um espírito.
Aí tem que ver que espírito é o que está sobre ti. Diga, eu tenho um espírito. Deus criou um espírito em você, irmão. Amém? Ah, mas Sérgio, óbvio, eu já ouvi isso 300 mil vezes. Então, tá bom. Já que você ouviu 300 mil vezes, o que você precisa fazer para se diferenciar de uma outra natureza, né, como um animal? É que você, com esse espírito, você precisa entender que Deus diferenciou você de toda outra sorte daquilo que criou em toda a natureza que Ele fez. Ele criou um espírito e fez você a imagem e semelhança dele. Quantos podem dizer aleluia? Pois bem, irmão, se eu tenho uma nova natureza, o primeiro princípio que eu queria deixar para vocês, o primeiro ponto é: a nova natureza me dá reposicionamento. Diga, a nova natureza me dá reposicionamento. E aí você está vendo que eu estou indo lá na frente, olhando para a Bíblia. Eu estou falando depois daquilo que Jesus Cristo, Ele nos redimiu, fez a redenção, o resgate. E nesse lugar, Efésios capítulo 2, verso 10, por favor, pode projetar aqui para os irmãos lerem, ou nas suas Bíblias, nos seus aparelhos. Diz lá Efésios capítulo 2, verso 10, pois somos feitura dele. Diga, feitura dele. Diga, nós fomos feitos por ele. Olha aqui, criados aonde, irmão? Você foi criado em Cristo. Você e Cristo são uma coisa só. Fomos criados em Cristo Jesus para quê, irmãos? Diga, boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então Deus preparou anteriormente para que eu e você andássemos nessas boas obras. Somos feitura dele. O dele aqui é de uma forma enfática. No original, irmãos, significa criados em Cristo Jesus para boas obras. O propósito da nossa nova criação. Diga, nova criação. Irmãos, isso aqui é muito importante. Porque nós, muitas vezes, ainda estamos vivendo como se não existisse o novo. Já existe o novo. E já faz isso há 2000 anos atrás, irmãos. Nova criação está em Cristo Jesus. Eu e você estávamos perdidos, desgarrados, como ovelhas que não têm pastor. E Deus em Cristo Jesus nos uniu de novo ao propósito. Por isso aqui é enfático. O que está sendo enfático? Criado para quê? Para, dentro dessa nova criação, para que andássemos, diga andar, nas boas obras. Agora a passagem, ela vai se completar, sabe por quê? Você precisa entender o verso 2 do mesmo capítulo de Efésios, capítulo 2. Olha aí o que está no verso 2 de Efésios, capítulo 2, 2. Pode projetar aí para mim? Nos quais antes andastes o quê? Conforme o proceder deste mundo. Conforme o príncipe da potestade do... Diga, existe um príncipe que opera no ar. Existe uma liberação no ar? Comandante dos poderes invisíveis, uma outra versão ali. Então, olha aqui. Nos quais antes andastes conforme o proceder desse mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Éramos nós ou não? Éramos todos nós. Aí agora você vai entender o verso 10. O que você precisa ressignificar? Pois somos feituras dele. Significa, nós fomos feitos, somos criados. Como no Éden, Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, e ele passou a ser uma alma vivente, ou um espírito vivificante, e logo depois do pecado, esse espírito ficou morto. Diga, espírito morto. Só que agora em Cristo Jesus, seu espírito já não está mais morto. Diga, eu não tenho um espírito morto. Preste atenção, irmãos, porque nós vamos caminhar debaixo da palavra, ou diante da palavra, e é importante que você entenda esse princípio.
Você não pode mais se colocar num lugar que Deus já soltou, liberou você. Amém? Olha aqui, nos quais andastes conforme o proceder desse mundo. Nós andávamos no sistema, na operação, mas agora, não mais. Por quê? Porque agora eu sou criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Ele já preparou anteriormente para que andássemos nela. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quem é que anda no Espírito? Quem é que anda? Diga, eu ando. Sou eu que ando, irmão. É você que anda. Às vezes a gente quer terceirizar aquilo que a gente não pode terceirizar. A Bíblia afirma que sou eu que ando no Espírito. Então, o meu espírito, ele já está ajustado para o lugar adequado. Qual o lugar? De andar com Deus, de viver Deus, de experimentar Deus, de relacionar com Deus. É isso ou não é isso que está escrito aí, irmão? Digo, porém, andai no Espírito, jamais o quê? Satisfareis a concupiscência da carne. Diga, andar no Espírito. Meu irmão, essa expressão idiomática, ela vem do hebraico e ela tem o seguinte sentido: conduzir a própria vida. Quando você estava com seu espírito morto, você não conseguia conduzir você. Mas o seu espírito não está mais morto. Você hoje está apto, você é capaz para conduzir a sua vida. E eu não estou afirmando aqui, sabe, fazer isso na força do braço como se não tivesse Deus na história. Não, não, não. Nós fomos criados aonde, irmãos? Em Cristo. Então é a natureza de Cristo que nos governa com o Espírito que está aberto, que está livre, que está realmente vivo. E às vezes a gente fica dando mais voz, sabe, às obras do inferno, daquilo que um dia nós vivíamos. Hoje não, irmãos. Diga, hoje não. Por isso Paulo começa a dizer, afirmando, dizendo, digo porém. Eu digo para você, meu irmão, anda no Espírito, conduz o seu Espírito, conduz a sua vida com Deus, que tudo vai prosperar. Olha aqui, porque jamais, diga jamais, meu irmão, pode parecer uma loucura, porque você fala assim, caramba, como assim? Sou muito fraco, sou fraco. Parece aquela galinha da Angola, né? É da Angola, sei lá? Já viu ela? Ela canta, ela fica, tô fraco. Aí o pessoal trocou, né? Falou, tô fraco. Não, você não é a galinha da Angola, você é a águia do céu. Diga, tô forte. Você está fraco não, meu irmão. Você está forte porque você está em Cristo Jesus. Você pode receber isso, amém? Diga amém. Essa é uma chave simples, irmão, mas é poderosa. Se você está em Cristo, a Bíblia diz, nova criatura, acabou, irmão. E acabou. As coisas velhas, eis que tudo se fez. Aonde se faz novo? Na nova recriação, irmão. Naquilo que Deus está criando. Isso já aconteceu. Não vamos ficar debaixo do jugo, da amarra, da prisão. E aí eu vou andar e caminhar com você mais um pouco aqui. Olha aqui o que a palavra de Deus diz. Veja que a palavra nos diz que se andarmos no Espírito, de modo algum satisfaremos os desejos da carne. É você que conduz o seu espírito para comungar com Deus. Porque se você comunga com Deus, você não satisfaz desejos da carne. Mas muitas vezes a gente fica focando naquilo que a gente não consegue. Sim ou não? Eu não consigo, eu sou errado, eu falho, eu peco. Como se Deus não soubesse. Mas Ele está dizendo para você, você agora, debaixo da minha, criação, daquilo que eu recrio em você, do Espírito que eu faço avivar em você, despertar em você, não a tua natureza caída, mas a tua natureza divina. A divina que está em Cristo, que está em você. Você não está com Cristo, irmão? Como é que você então tem uma natureza, caída?
Não, você tinha uma natureza caída. Hoje você tem uma natureza restaurada. Posso ouvir um amém? Isso pode parecer simples, mas muda muita coisa. Porque a sua visão e a sua ótica vai mudar a partir do prisma que você vê e enxerga as coisas. Porque se você continuar se vendo como alguém que está debaixo de um jugo, que parece que você nunca vai sair, você vai ficar desse jeito, porque é a maneira de como você se vê. Lembra lá o que diz lá em Provérbios? Diz assim como você se vê na sua alma. Para de se ver na sua alma como um derrotado, como um fracassado, como alguém que não consegue, alguém que não vence. Ah, mas eu peco. Meu irmão, pecar para nós hoje é desvio de discurso. De curso, de percurso. Pode ser também virar até um discurso. É desvio de curso, irmão. Ou de percurso. Sim ou não? Porque quando você peca, você tem um sinal dentro de você, um sinaleiro. Uma cigarra toca dentro de você. Sabe o que se chama isso? Espírito de vida. Antes você pecava e não estava nem aí. Eu entendi que existia uma nova natureza dentro de mim. Quando eu cheguei para alguém que estava me discipulando e comecei a falar para ele, eu não consigo. Eu estou tentando, mas não consigo. E ele me fez parar e pensar e me fez uma pergunta. Júnior, você fazia isso semana passada e você não estava nem aí. Por que você está tão incomodado assim, meu filho? Ele me fez ver que existia uma nova natureza dentro de mim, que precisava assumir o governo, que há tanto tempo foi da escravidão, há tanto tempo fui governado pelos meus desejos, as minhas falhas, os meus pecados, as minhas concupiscências, mas que a partir do momento que a nova natureza entrou, começou a pleitear e a brigar. É isso que diz Gálatas 5,16. 17 vai dizer, porque a carne milita com... É a carne que milita com o seu espírito, irmão. Não é a carne que milita com o Espírito de Deus. A carne milita com o seu espírito que é vivo. Ali ele se opõe. Um quer puxar para um lado, o outro quer puxar para o outro. Quem vai prevalecer? Quem? A quem você alimentar. A quem você ouvir. A quem você se inclinar. E não vem me dizer que existe alguém que é muito forte, muito poderoso, que vence isso sem fazer esse caminho, porque é mentira. Porque se tem homens e mulheres de Deus que estão prevalecendo porque estão governando o seu espírito debaixo do governo daquilo que Jesus já fez. Ok, irmãos? Quantos estão me entendendo, amém? Esse andar aqui, vem da palavra original aqui, peripáteo, que significa caminhar, fazer o próprio caminho, progredir, fazer bom uso das oportunidades, viver, regular a própria vida, conduzir a si mesmo, comportar-se, conduzir-se pela vida. Você precisa ser conduzido pela vida. Que vida? A vida de Cristo que já está em você, irmão. Que já está em mim. O segundo princípio, o segundo ponto, a nova natureza me dá domínio. Diga, me dá domínio. Meu irmão, a natureza de Cristo te dá domínio. Ela te dá governo, ela te dá controle. Olha o que diz o Provérbios capítulo 18, verso 14. O espírito firme, diga espírito. É o seu espírito, irmão. Não confunda. Eu sei que a Bíblia muitas vezes vai falar espírito e alma como uma coisa só, e muitas vezes está falando a mesma coisa, é verdade? É verdade. O espírito firme sustém o homem na sua doença, ou nas suas dificuldades, seus problemas, blá, blá, blá. Mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Meu irmão, é impressionante. Quando alguém tem um espírito firme, ele pode estar debaixo da maior guerra. Como se diz na gíria, tempestade de canivete. E ele continua posicionado. Sabe por quê?
ainda que as circunstâncias não tenham mudado. Algo já mudou. O quê? É o que está dentro dele. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Você crê que você é santo, separado? Somos a igreja, vivemos por... Aqui está a diferença de ter um espírito firme. É alguém que vive por fé. Ele não vive por circunstância, ele não vive pelo que ele sente, por aquilo que ele é pressionado, porque todo mundo sente igual, irmão. Todo mundo sente. O que vai fazer a diferença é se seu espírito ele está firme diante daquilo que Cristo já construiu. E aí você vai se posicionar dentro de você, diga dentro. Não é fora. Por fora tu pode estar cheio de medo. Por fora tu pode estar todo desesperado, todo destrambelhado. Tu pode estar, sabe, parecendo que está sem rumo. Mas a tua confissão, diga confissão. Você vai dizer, eu sou perseguido. Mas eu não sou o quê? Eu não sou desamparado. É isso, se eu não me engano? Eu posso estar abatido, mas eu não estou destruído. Meu irmão, faz sentido? A gente lê, canta, mas a gente não consegue trazer isso e falar assim, cara, eu estou abatido, mas eu não estou destruído, porque eu já estou vivo, eu não estou mais morto. Eu já não tenho mais um controle, eu não sou um pecador. Tem gente que quer dizer, sou pecador. Você não é mais pecador, irmão. Eu falei que ia dar uma chave para você nessa manhã. Nós estamos falando já algumas coisas de algum tempo. Mas eu acho que eu preciso ser mais enfático com você. Porque para ser pecador, precisa estar debaixo do governo do pecado. Você está debaixo do governo do pecado, irmão? Então você não é um pecador, você peca. São coisas muito diferentes. Mas a nossa mente foi condicionada a uma lei. E muitas vezes não é a lei como princípio da palavra, mas é uma lei que está fundamentada no judaísmo, que era a lei que foi dada ao povo. O sistema, eles não conseguiam cumprir a lei, por isso que a palavra em Romanos vai dizer, o fim da lei é? Sabe por quê, irmãos? Não é que a lei ela não teve sentido, preste atenção que eu vou falar para você. Tem muita gente que não está conseguindo compreender algumas coisas do Novo Testamento porque não conseguiram compreender algumas coisas do Antigo Testamento. Mas a lei que Deus deu ao povo foi para que eles mesmos pudessem ser dirigidos e governados. Porém, Deus já sabia, diga Deus já sabia, que não existia um justo sequer, irmão, que conseguiria cumprir a lei. E eles tentavam. E quando vai para a religião, então, a religião desprovida de Deus, isso fica terrível. Porque a gente fica olhando o tempo todo o pecado do outro e a gente não consegue tirar a trave do nosso olho. Meu irmão, quando o seu irmão está pecando, é um desvio de percurso. A natureza dele já não é mais a natureza que vive da amarra do pecado. É preciso voltar para o governo daquilo que o Espírito já foi ressuscitado em Cristo Jesus. Amém? Governar o seu espírito é a melhor evidência da maturidade cristã. Quer saber se um cara é crente mesmo? Ou cristão que manifesta Cristo? É alguém que evidencia a sua maturidade pelo governo do Espírito. Lutar contra heréticos, pessoas que falam heresias, ou com problemas de fora, é até de alguma forma fácil. Agora escute aqui, governar um espírito melancólico. Existe espírito melancólico, gente? Deixa eu te falar uma coisa aqui que hoje eu vou dar uma quebrada geral na nossa cabeça, nas nossas estruturas. Mas eu acho que se faz necessário para nós caminharmos como igreja. Pergunto eu para você, Deus sofre?
Hã? Uma tradução ali. Deus sofre. Deus fica angustiado. Deus sente ciúme. A gente acha que isso é só da alma humana, né? Sim ou não? Deus é homem. A Bíblia diz que Deus é espírito, diga espírito. Porém, preste atenção que eu vou falar para você agora, isso é uma chave. Porém, Deus sendo espírito, ele é uma pessoa no sentido de persona, de personalidade. Não é humana, irmãos. É personificação. Como que Deus é? A Bíblia Deus diz que lá em Gênesis, Êxodo, Deus olhou, em Êxodo especificamente, Deus olhou o sofrimento do povo, quanto eles estavam sofrendo, e Deus o quê? Sentiu aquela dor, aquele peso, aquela angústia que eles viviam. E às vezes a gente fica achando que Deus é um Deus alheio. Ah, Deus não está nem aí para... Ele nem percebe o que eu estou sentindo. Como não, irmão? Como não? A Bíblia diz que Deus colhe em suas taças as nossas lágrimas. Só para você perceber que Deus não é um Deus, sabe, que parece que... Não, irmão, Deus é um Deus próximo. Deus é um Deus de perto. Amém? Ele não é de longe, ele pode ser de longe no sentido, né, geográfico. Ah, pode estar lá na China, ele está. Mas é Deus de perto, diga Deus de perto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa caminhar, andar, eu e você, para que nós possamos ser governados, né, para governar o nosso espírito. Por isso que eu estou dizendo para você, lutar contra essas questões que estão fora, às vezes a gente até consegue, mas as questões é como nós lutamos com as coisas que estão dentro. Lá dentro é muito mais difícil, sim ou não? E Deus está nos chamando para governar nesse tempo o nosso espírito. Você é que vai andar no espírito. Pare de terceirizar dizendo, Deus, eu quero andar, mas não consigo. E Deus vai perguntar para você, por quê? Você não quer. Não, eu quero. Então ande. Não tem nada mais que impeça você de andar, porque você já tem tudo que você precisa, eu já tenho tudo que eu preciso. A gente dá muita voz pro inferno, pro demônio, sabe? Sim, vai afora, até mesmo para a nossa carnalidade. Governar o espírito melancólico do lado de dentro é muito mais difícil. Crescer em graça e produzindo o fruto do espírito resultará no sábio governo do seu espírito. Diga graça. Pare de olhar a graça como algo assim, sabe, só como um favor. Ah, obrigado. Tem gente que você faz alguma coisa para ele, você obrigado. Tá nem aí. Pare de olhar a graça de uma forma, sabe assim, ah, tá bom, legal, obrigado, valeu mesmo, hein? Não, olhe a graça como um poder que foi liberado para você, irmão. Uma condição de fazer com que você, que estava debaixo do domínio do império das trevas, pelo príncipe da potestade do ar, agora você não está mais, agora você anda no Espírito e você tem o fruto do Espírito. Diga, o fruto do Espírito. Está lá, depois você vai ler. Amor, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio. Assim vai por diante. O que eu quero dizer para você e para mim, irmãos? Essa graça nos dá esse poder de produzir fruto que resulta nesse governo do nosso espírito. Nada que você faça na vida é tão importante quanto governar o seu espírito. Se faz necessário que ele o governe, ele quem? Diga eu. É você que governa o seu espírito. Pois se não você será um perdedor se você não governar o seu espírito. Quer base bíblica para isso? Põe, por favor, Provérbios capítulo 25, verso 28. Provérbios 25, verso 28 diz assim: como cidade derribada, que não tem muros, assim um homem que não tem domínio próprio fala de se dominar.
de se governar. Talvez você pergunte, por que você não faz isso? Tem um monte de gente que pergunta assim, ei, por que você não bebe? Qual é a sua resposta? É porque eu sou crente. Você respondeu alguma coisa para alguém? Aí ele já te acha esquisito porque você é crente e ele bebe, você não, então... Acho que a resposta mais certa é, eu posso até beber. Inclusive, muitos de nós aqui já bebemos muito. Mas, quando o Senhor nos recriou, veio um governo e um domínio, aonde a sua alma inclinava dizendo, eu preciso, e o seu espírito dizia, não precisa. Você já está recriado, você já tem tudo que você necessita e precisa. Governe, exclua isso da sua vida, porque isso é da velha criatura, isso é do passado. E aí você então tem domínio sobre aquilo que te dominava. Porque tudo aquilo que te domina, você é escravo. Por isso que tem gente que é escravo da religião. Ah, lá no povo de Israel tinha um monte de gente, um monte de fariseu, um monte de gente doutor da lei, e assim vai afora. Nos nossos dias também. Eu e você podemos nos tornar mais religiosos do que alguém que é governado, que governa bem o seu espírito. Olha o que diz aqui também, Provérbios 16, 32. Se você governa, você é um homem maior do que aquele que por si só toma uma cidade. Provérbios 16, 32. Melhor o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito, diga espírito, do que toma uma cidade. Você percebe que você precisa dominar o seu espírito? Melhor longânimo do que o herói de guerra e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Parece assim, alguém que tomou uma cidade é muito forte, sim ou não? Mas se você não governa o seu espírito, se você governa o seu espírito, você é muito mais forte do que esse valentão aí. Entende, irmãos? Olha para a Bíblia, olha para os nossos irmãos na fé. Muitos deles fracassaram. Elias, um cara que vence lá os profetas de Baal, lá em 1 Reis capítulo 18. Como depois ele foge de uma mulher? Como? Alguém que não está governando bem o seu espírito. Ah, mas Sérgio, ele ainda não tinha o Espírito de Deus, é verdade. Pelo menos habitando dentro dele. Você percebe a diferença, irmãos? O Espírito vinha sobre a vida daqueles caras, daquelas irmãs, daqueles irmãos. O Espírito não habitava neles. Só que quando Jesus nos recria nele, agora o Espírito de Deus está em nós, voltou para a origem, voltou lá para o início, onde Deus soprou para governar, para dominar. Amém? Aí você vai ver que Deus precisa fazer um ajuste na vida de Elias. Ele vai para uma caverna, pede para morrer, e ele é alimentado, se eu não me engano, durante 40 dias, por um corvo. Eu nunca vi isso, nem nos filmes, mas a Bíblia diz, eu creio. Um corvo alimentou esse cara 40 dias, para tirar ele do estado de depressão, para voltar para dizer para ele, ei, por que você está fazendo aí? O que aconteceu? Você desafiou os caras, você brincou com eles lá, você brincou no sentido, né? E não foi no sentido figurado, não. Foi no sentido a vera, sabe? Foi no pejorativo. Ah, o teu Deus está com dor de barriga? Manda ele vir. Onde ele está? Você era para mandar fogo? Pega a lenha, abre uma vala, enche de água, molha a lenha. E ele vai orar para Deus mandar fogo. E o fogo vem. Sabe por quê? Ele está dominando bem o seu espírito. Mas quando uma mulher faz uma ameaça para ele, e ele vai para um lugar chamado autocomiseração. Diga autocomiseração. Cuidado com esse lugar, meu irmão. Cuidado com esse lugar, minha irmã. Um alerta para mim e para você é não entrar no lugar da autocomiseração. Oi? Eu vou explicar o que é autocomiseração. É uma
fazer uma automiséria. Eu não sou, eu não presto. Ou, como Elias fez, só eu fiquei dos profetas. Mentira. Deus teve que convencer Elias. Olha, estude a palavra. Deus disse, Elias, mais 7.000 não se dobraram. Sabe o que acontece? Quando nós entramos nesse lugar, nós desfazemos de tudo que um dia Deus fez. Meu irmão, não se esqueça. Faça que nem o salmista. Senhor, me ensina a contar os meus dias. Meu irmão, celebre a vitória de hoje. Celebre a vitória de ontem. Celebre já por fé a vitória de amanhã. Porque a autocomiseração vai levar você a um lugar que tipo assim... um dia Deus já até fez, mas eu acho que ele não faz mais não. Ele não está mais nem olhando para mim. Olha o que eu estou vivendo. Olha o que eu estou passando. Meu irmão, só para mostrar para você. Trazer clareza bíblica, pelo menos no meu entendimento. Se você discordar, não tem problema. Jó, quando ele ouve a notícia de que sua casa tinha sido destruída e os seus filhos tinham sido perdidos, ele faz uma declaração. Se eu não me engano, ele vai dizer, nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí você está maluco? Hã? Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Ele está bem, ele está governando bem o seu espírito. Até que ele sai do controle, ele começa a dizer e amaldiçoar o dia que ele nasceu. Para que eu vi o sol? Mas mesmo assim, diga mesmo assim, ele não fez declarações, ainda que tenham feito algumas que, sabe, estavam fora do curso correto. Ele não fez algumas, como a mulher disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele não fez isso. Embora alguns estudiosos dizem, não vem o caso agora. Porém, deixa eu te dizer uma coisa. Esse é o cara que vai dizer antes, ele vai dizer, eu sei em quem tenho crido. E eu sei que ele é poderoso. E não, isso está em Efésios. Mas o princípio como é que diz lá? Eu bem sei que tudo pode e nem que os teus planos podem ser frustrados. E aí no capítulo 42, que é o desfecho do livro de Jó, ele vai dizer, antes te conhecia hoje meus olhos sabe o que significa isso? Enquanto ele estava governando o seu espírito, ele estava andando de uma maneira correta. Quando ele não passa mais a governar o seu espírito, o que acontece? Ele começa a olhar ao redor, olhar as circunstâncias, olhar tudo. Olha a Bíblia, irmãos. Um texto desse, com uma fala dessa, eu começo a vir muita coisa na minha cabeça. Eu olho para os personagens da Bíblia e eu vejo, ali estava assim. Eles fizeram desse jeito. Pedro fez assim. Mas quem fez assim? Gideão fez assim. Fulano fez assim. Se a gente perder o governo, como cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não domina, que não tem domínio próprio, que não governa a si mesmo. Se você governa, você é um homem maior do que aquele que por si só toma uma cidade, como nós acabamos de ler. O terceiro princípio, a nova natureza traz capacidade. Diga, a nova natureza traz capacidade. Eu falei que a natureza nova, ela nos faz o quê? Nos reposiciona para um lugar de governo, amém? O segundo, que eu acabei de dizer, a nova natureza me dá o quê? Domínio. E o terceiro princípio, o terceiro ponto, a nova natureza me traz capacidade. Agora, observe aqui o que você precisa fazer e o que eu preciso fazer. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Diz lá, porque a palavra de Deus é viva. Diga viva. A palavra de Deus não é morta. A lei judaica, ela se tornou uma lei morta. A lei judaica, pelos quais tantos judeus que estavam lá querendo fazer a vontade de Deus, eles não perceberam que a lei, ela estava matando. A lei, ela estava sufocando.
A lei fazia com que eles tivessem pavor de Deus. A lei fazia a ideia de que Deus era um Deus extremamente severo. Foi a concepção que eles tiveram. Diga comigo, eu tenho aquilo que vejo e que falo. Não vai aqui só uma ideiazinha de, essas coisas que a gente vê atualmente. Lei da positividade, vamos usar a neurociência. Meu irmão, é a Bíblia. A morte e a vida estão no poder da língua. Seja sábio, governe bem a sua boca. Pare de ficar chamando sentença para você de desgraça. A gente fala muito mais que não consegue do que consegue. Se a gente começar a dizer eu governo e eu vou conseguir, eu vou chegar, eu vou conseguir dominar, sabe o que vai acontecer? Se você focar desse jeito, é isso que vai acontecer, você vai. Porque já se tem estudo da ciência dizendo que pessoas que pensam assim, elas conquistam. Imagina você recriado em Cristo Jesus. Mas você vai perder aquilo que Deus já te deu? Não, eu não faria isso. Porque a palavra de Deus é viva e o quê? Viva, fala da natureza dele, eficaz daquilo que ele pode fazer e realizar. E é mais cortante qualquer espada de dois, e penetra até o ponto de dividir a alma. Por que Paulo, irmão, se é Paulo, a maioria diz que Paulo escreveu aos Hebreus, mas por que Paulo está falando de algo, irmão, que é muito complexo? Dividir alma e espírito. Para quê? Tem que ter um sentido, não tem não? Para que você precisa dividir alma e espírito? Porque se você não dividir alma e espírito, você será refém de tantas coisas, que a tua alma vai te induzir, que a tua alma vai te conduzir, que a tua alma vai te pressionar, que a tua alma vai, dizer, ai, por favor, eu preciso disso, senão eu morro. Lembra? Quem foi que falou isso? Raquel? Se não me deres filho, eu morro? Foi Raquel? Foi, né? Porque as histórias se repetem, Rebeca. Me dá filhos, porque senão eu morro. Rapaz, Jacó vira e fala assim, mas, peraí, eu não sou melhor do que 10 filhos, sei lá, eu acho que é aí que ele fala isso, não sei. Se eu estou confundindo as histórias. Esse é o marido de Ana, que é Eucana, né? Procura aí, porque às vezes algumas histórias se repetem mesmo, em tempos diferentes. Mas escute só, me dê filho, senão eu morro. Assim é eu e você, irmão. Parece que a gente vai morrer se a gente não tiver aquilo. Morre não, irmão. Você é muito mais forte do que você pensa. Sabe por quê? Você tem uma nova natureza. Para de ficar se olhando na ótica de escravizado. Você já não é mais um escravizado. Se você assumir esse lugar, governar, tomar as rédeas, você vai sair, você vai entrar, você vai conseguir, você vai conquistar. Aqui, agora, espada de dois gumes, ela fere por os dois lados. Os dois lados ela faz. Ela traz vida e traz morte. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Eu não sei se você já estudou, irmão. Juntas e medulas é um negócio muito próximo. É muito complexo. E é apta para discernir pensamentos e propósitos Aqui fala do espírito, né? Pensamentos, mais coisas da alma e os propósitos do espírito. Quer falar? Fale. Jacó irou-se. Não, ela disse para ele, faze-me ter filhos também, ou eu morrerei. Jacó irou-se contra Raquel e retrucou-lhe, acaso estou eu no lugar de Deus que te recusou a maternidade? Os 10 filhos foi Eucana lá mesmo, né? Que a Ana com Eucana, né? Jacó, estou eu no lugar de Deus que fechou a sua madre? Como é que eu posso te dar filho se Deus está mandando, está fechando a tua madre? Aí lembra quem já tinha feito isso, lembra? Sara, Rebeca,
Está entrando na terceira geração. Raquel. E parece que a gente não aprende. E cada desviozinho desse, meu irmão, custa muita coisa, viu? Tudo que a gente não governa, daquilo que Deus já nos deu governo, vai nos custar muitas coisas. Vai desembolsar um din-din, parece que a gente só entende quando fala no bolso, né? Vai desembolsar um din-din para pagar aquilo que você de graça recebeu. Tem gente que diz assim, meu irmão, gente que recebe herança de graça e não sabe o quanto custou, perde tudo. A gente precisa ser mais inteligente, irmão. Deus não nos deu de graça, foi por graça. Custou tudo que ele tinha, ele mesmo, ele se esvaziou para descer essa terra. Porque o Deus que desceu essa terra, que se tornou homem, é Deus que hoje está à destra do Pai e tem um lugar de humanidade, porque o corpo dele foi glorificado, mas ele é um homem que tem um espírito de ressurreto. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Senão não adianta aqui a passagem. Vamos lá. Então, eu preciso dividir o que é da alma, o que é do espírito. Diga para o seu irmão, irmão, chegou a hora de você fazer uma incisão, um corte. Eu vou te dizer, é necessário dividir o que é da alma, o que é do espírito. Meu irmão, durante muito tempo a gente é uma igreja menina. Menina. A gente precisa aprender com nossos pais da fé, irmão. A gente tem tornado uma igreja enlatada. Sabe, que nem sardinhazinha. Já está tudo pronto. Só abrir. Que delícia. Vai ver quanto custa pegar uma rede. Hoje não tem. Amanhã não tem. Vamos embora, vamos continuar insistindo. O pescador não volta na primeira vez que ele vai lá e tenta e volta. Ele precisa trazer o sustento para casa. Ele fica lá hora após hora esperando. Como é que a gente vai pegar isso aqui? Mas eles insistem. Até que a coisa acontece. Nós precisamos ser crentes. Que a gente precisa parar de ficar, sabe, dizendo, Deus, eu já te orei 2 vezes. Se o Senhor não me respondeu, eu vou te abandonar. Aí parece que Deus falou, não me abandone. Pô, vamos parar de ser criança, gente. Eu acho que a gente nem deveria fazer nem esse tipo de oração ou de tipo de declaração. Se a gente for inteligente mesmo, fazer, pelo amor de Jesus. Quando Jó governa bem seu espírito, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum vai ser frustrado na minha vida. Estou vendo nada, tá? Meu Deus, que vento, que levantou aqui o negócio. Fica firme, governe bem o seu espírito. Divida o que é da alma, o que é do espírito. Salmo 42, Davi vai dizer o quê? Por que está batida a minha alma? Para de me perturbar. Para de me perturbar. Espera em Deus. Não é espera por Deus, é espera em. Eu estou nele, eu vou ficar nele, eu vou aguentar junto com ele, porque eu sei que ele não mente, ele não falha, e ele está no governo, e eu estou com ele. Eu não estou entendendo, mas eu estou contigo, e eu sei que o Senhor tem a saída e a resposta. Amém, irmão? Olha o que diz Romanos capítulo 7, verso de 4 a 6. Assim, meus irmãos, o livro de Romanos, irmão, é um livro de grande ensinamento. Pega lá o capítulo 1, vai subindo, livro após livro, para você entender todo o contexto. Mas eu estou pegando aqui o capítulo 7, verso 4 a 6. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Então, como é que a lei está sendo extirpada? Por meio de Cristo, pelo corpo de Cristo. Para pertencerdes a outro. Diga, pertencerdes a outro. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. A quem que você hoje pertence, irmão? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Se você não tinha sentimento de pertencimento, quero te dizer, você pertence ao Cristo, Deus vivo. Amém? A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para... Porque quando vivíamos segundo a carne, olha como é que Paulo vai usar os verbos corretos. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, nosso corpo, a fim de frutificarem para a morte.
Qual era o fruto disso? O salário do pecado é não é isso que ele vai dizer em Romanos 6? Aqui, ó. Então frutifica o quê? Para a morte. Agora, diga agora. Porém, libertados da lei, diga aleluia. Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. De modo que servirmos em novidade de espírito. Diga novidade de espírito. E não na caducidade da letra, ou daquilo que se perdeu, né? Aquilo que está perdendo a força, que está caducando. Agora diga aqui comigo, eu sirvo em novidade de espírito. Posso ouvir um amém? Acho que você não entendeu. Você serve em novidade de espírito, irmão. Você já não serve naquilo que era velho. Existe algo novo que foi construído. Diga novidade de espírito. Olha o que diz o verso 15 do mesmo capítulo 7. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Aí é Paulo abrindo o coração. Mas a gente vai continuar para que você entenda. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. A lei é boa, ok? Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim. Cadê? O bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Verso 20. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, diga homem interior. Olha como Paulo vai falar do homem interior como o seu espírito. Porquanto o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros ou no meu corpo outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Por isso você vai entender o que ele está construindo lá em Gálatas capítulo 5, para outros irmãos. Está dentro desse contexto. Verso 23, não é isso? Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. 24. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? A pergunta que ele faz. Ele falou, quem vai me livrar disso aqui? Desse corpo, dessa morte, dessa sensação que eu estou sentindo. Eu quero fazer, mas não consigo. Eu me esforço, mas não prevaleço. Eu quero vencer, mas sou vencido. E agora? Olha o que diz o verso 25. É a resposta do versículo 24. Graças a Deus, diga graças a Deus. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora nós vamos entrar no quarto ponto. Eita, já vou encerrar. Quarto ponto. A nova natureza me dá poder. Diga, a nova natureza me dá poder. Romanos 8, verso de 1 até o 5. Ele vai fazer a pergunta no 24. Desventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele vai dizer no verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele entra no capítulo 8 do verso 1 dizendo, agora, diga comigo agora, diga agora. É agora desde o momento que Cristo já abriu esse novo e vivo caminho. Você precisa governar o seu espírito dizendo, agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Repita comigo, nenhuma condenação há para mim. Diga nenhuma. Diga nenhuma. Meu irmão, isso tem a ver com a salvação daquilo que você confessa. Agora a santificação é um outro processo.
Agora, pois, nenhuma condenação à pessoa em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, diga a lei do Espírito da vida. Diga, existe uma lei de Espírito da vida, irmão. Essa lei do Espírito da vida é a nosso favor, não é contra nós. Em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da... Você está livre. Diga comigo, eu estou livre. Sabe qual é a questão? É que eu digo eu estou livre aqui, mas aqui eu me sinto que estou preso. Por isso, Romanos 12, capítulo 2, você precisa compreender. Você precisa renovar a sua mente. E você renova a sua mente pela confissão da palavra. Confessa a palavra e não confessa apenas, sabe, assim, eu não consigo, eu não venço. Não. Começa a confessar a palavra. Começa a confessar dizendo, Senhor, eu tenho dificuldade, eu tenho isso, mas eu confesso que o Senhor me dá graça e poder. Diga poder para mudança, para transformação. Para de ficar fazendo Deus mentiroso. Se Deus disse que você pode, você pode. Quando o Espírito Santo falou para mim, para de me ficar colocando como fraco. Fraco é você porque você quer. Na hora que você quiser ser forte, eu vou te dizer e vou te ensinar como ser forte. É um papo aquele dos estreitos que a gente tem com Deus. Porque eu ficava dizendo para Deus, Deus não dá não, Deus. Sabe o que é? Sou fraco. Olha aí, olha aquilo ali. Pô, não aguento não, hein? É demais para mim, Até que ele começou a me ensinar como governar o meu espírito, debaixo da sujeição do Espírito de Deus. E aí os frutos começam a chegar. E isso não nos faz alguém espetacular. Essa é a natureza de Deus. A natureza de Deus governa todas as coisas. Eu que era escravo, agora sou livre. Eu que era dominado, agora estou dominando. Entende, irmãos? Isso é para mim e para você, irmão. Ou você acha porque eu sou pastor, Deus fala assim, porque você é pastor. Toma, filho, receba. Não, irmão. Não é assim que as coisas funcionam. Porque o que fora impossível à lei, olha aí, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Nas Colossenses, Paulo também vai dizer, ele cravou na cruz. A cruz é um sinal de maldição. Foi lá que a maldição, sabe, foi a minha e a sua, foi cravada. A cédula, o escrito de dívida que estava contra nós foi rasgado, irmão. Ó, amém? Aleluia. Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa no tocante ao pecado. Aí é substituição, viu? E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo O discurso mudou, irmão. Eu já não ando mais segundo a carne, eu estou andando agora como que ele diz aqui, mas segundo o quê? O Espírito, eu governo o meu Espírito, porque o Espírito de Deus governa em mim. Porque os que se inclinam para a carne, aqui tem uma chave. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do... Agora, veja, por favor, o verso 6 comigo. Porque o pendor da carne, diga pendor. O que é isso, Sérgio? Propensão, inclinação, tendência. Porque o pendor da carne dá para morte. Mas o pendor do Espírito, não está aqui pendor, mas está dizendo, mas o do Espírito para a vida e paz. Meu irmão, você está propenso, inclinado, ter tendência hoje de ter uma vida de paz, amizade, relacionamento. Alguém, você já reparou? Se um irmão está com um problema com você, ou você com um irmão, você não quer passar perto dele? A gente ainda tem a cara de pau de achar que dá para a gente conviver assim. Não dá, irmão.
Pelo menos para mim não dá. Se eu tiver um problema com você, a gente vai quebrar o pau. Mas a gente vai sair resolvido nesse negócio. A gente vai sair resolvido, porque eu preciso te perdoar e você vai precisar me perdoar. E a gente se ama por causa do maior amor que está sobre nós. Não são as nossas diferenças que vão nos dividir. É a falta da graça que nós às vezes não acolhemos. De liberar, perdoar, abençoar as pessoas. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém... Tem gente aí que está comigo? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Quantos podem dizer o Espírito de Deus habita em mim? Agora, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo da verdade, está o quê? Morto por causa do... Mas o Espírito é vida. Por causa da... Meu irmão, escute aqui comigo. Diga, eu sou. Diga, eu sou a justiça de Deus. Vou falar para você repetir. Diga, eu sou a justiça de Deus. Diga mais uma vez, até que desça para o seu espírito. E diga, eu sou a justiça de Deus. Agora não pense na justiça de Deus do jeito que você pensa a sua justiça. É justiça de Deus. Quando olha para você, irmão, Ele não vê as suas iniquidades. Ele vê o sangue que comprou você. E você hoje é visto e olhado como justiça. Você representa a minha justiça. Você está apaziguado. E Deus faz o seguinte. Deus apresenta você agora como justiça dele para essa terra. Tá ruim para você? Diz, eu não sou ninguém. Como? Você é justiça de Deus, meu irmão. Deus olha você como um justificado. Olha o que Paulo vai dizer. Justificado, pois, pela... Temos paz para com... Meu irmão, você está justificado. Você é a justiça dele aqui nessa terra. Amém? Não se veja como alguém menos do que isso. Deixa eu caminhar correndo. Já passei aqui do tempo. É caminhar correndo, né? Marcha atleta, aquele cara aqui. Ganhou prata, né? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Fica constrangido a viver segundo a carne, não, irmão. Porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Diga, eu sou guiado por Deus. Porque sou filho. Porque não recebemos o espírito de escravidão para servirdes, outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de quê? A adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso... Olha como é que você tem um Espírito. O Espírito testifica onde? No seu Espírito. É no Espírito que Deus governa com você, no seu Espírito, não na sua natureza da alma. Posso ouvir um amém? É no seu Espírito que Ele governa. E por isso você precisa governar a si mesmo. Somos também... Cadê? Somos filhos de Deus. 17. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos o quê? Glorificados. E eu termino no 5º ponto da natureza. A natureza me dá autoridade. Diga, a natureza me dá autoridade. Romanos 8, capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Diga, todas as coisas. Diga, todas as coisas. Meu irmão, tem gente que arranja pretexto por causa daquilo que ele tem como lente, aquilo que ele enxerga. Um pregador já tinha falado sobre isso. Já sei.
Estou sabendo. Essa aí. Estou esquecido não. Hoje não estou esquecido. Mas deixa eu só terminar aqui. Um pregador estava pregando falando que tudo que Deus faz era perfeito. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Aí alguém que estava na plateia disse: ah, é, pastor? Então me diz o que você acha daquele corcundinha que está ali, aquele aleijadinho. Você imagina o que o pastor ia falar, hein? O que você acha? Rapaz, esse é o corcundinho aleijadinho mais perfeito que eu já vi na vida. Sabe por quê? Porque aquilo que você enxerga é aquilo que você se torna. Porque às vezes por trás de algumas circunstâncias que a gente olha, a gente pode até achar que a gente pode negar Deus. Cadê Deus nesse negócio? E Deus está querendo que a gente seja a justiça dele aqui nessa terra, para manifestar o que ele quer manifestar. Amém? Você está disposto a ser esse? Se você estiver disposto, ele está super afirmativo, dizendo: é isso, porque é isso que eu já liberei sobre você. É você que precisa se apropriar. Eu parei em que versículo aqui, irmãos? 32? Vou para 33, é isso? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os condenará. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por... Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais de quê? Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo. Diga, eu estou bem certo. Diga mais uma vez, eu estou bem certo. Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem a do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-o do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se quiser acrescentar mais uma coisa, você pode. Bota mais alguma coisa aí que você acha. Ah, preciso botar mais um item aqui nesse negócio aqui. Não, não pode não. Você está fazendo uma heresia, né? Mas você entendeu, né? Cara, ficou alguma coisa fora, irmão? Você acha que ficou? Aqui, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Tudo tem contexto, né? Eles viviam isso, tinha um tempo de espada. Não tem tempo de espada, né? Aí ele vai dizer mais: morte, vida, anjos, principados, coisas do presente, coisas do porvir, do futuro, nem poderes, né? Seja de qualquer natureza, de sorte, aí, de poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Que criatura é essa? Poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga comigo: eu tenho uma nova natureza. E é nela que eu preciso me concentrar, me firmar. Eu preciso reunir forças para governar o meu espírito pela ação do Espírito de Deus. Fique de pé, por favor. Deixa eu falar uma coisa para você sem ir para a ideia, antes que você me repreenda. Que parece que eu possa estar pregando um evangelho leviano. Quem nos conhece sabe que nós não pregamos um evangelho, até porque se a gente pregar um evangelho leviano, ele já não é mais evangelho, né? Porque evangelho é tudo aquilo que é Cristo, amém? É a própria ação, a natureza de Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim, por favor, se você conseguir olhar para mim. Óbvio que você não vai conseguir olhar dentro dos meus olhos, até porque eu estou olhando para cá e vocês não. Mas olhe para mim aqui. Vou falar uma coisa para você que a gente tem conversado, tem batido papo com alguns irmãos. E dentro dessa conversa que a gente tem tido, são de pessoas maduras na fé, não são meninos levianos, sabe, fazendo concessão com o pecado, fazendo concessão, sabe, com a mentira, com o prazer. Mas nós estamos conversando com alguns irmãos e eu queria falar para você o seguinte: se você não está conseguindo parar de pecar,
é porque você está olhando mais para o pecado do que você precisa se concentrar naquilo que te livra do pecado. Quanto mais você focar no pecado, quanto mais você se afunda no pecado. Se você olhar, porque como é que se vive santidade? Tem gente que diz assim, eu vivo santidade sendo santo, né? Agora, como é que eu faço para ser santo? Eu vou para um convento e fico lá, porque eu não tenho nenhum contato com a humanidade. Não, só com a tua caída, que você não está dando a ele o lugar daquilo que recriou você para voltar para o governo. Se isso fosse mentira minha, se as pessoas que vivem dentro dos conventos, ou dentro dos, os monges, os mosteiros, ou dentro, né, de alguns, dentro de outras linhas, né, culturais, né, pessoas que vão, fazer retiros e ficam afastados de tudo, como se essas pessoas fossem, né, as que não se contaminam. Na hora que ela tem o primeiro contato com qualquer humanidade, ela já está contaminando, porque ela é fruto disso, se ela não tiver a consciência da redenção de Cristo. Então o que eu estou querendo dizer? Irmão, para de olhar para a natureza do pecado e olha para a natureza que te faz vencer o pecado. Concentre as tuas forças naquilo que você precisa se alimentar, porque à medida que você se alimenta, se tendo um pendor, inclinando para as coisas do Espírito, você vai colher vida e paz. Mas se você se inclinar para as coisas da carne, o que você vai colher? A quem você alimenta prevalece. Tem a sua parte. Anda no Espírito. Quem é que anda? Diga eu. Ande você. Porque você vai ver que todas as pessoas que estão andando desse jeito, elas têm um resultado. E Deus não é mentiroso, porque você não está tendo resultado. Você não está tendo resultado porque você está indo para a fonte errada. Se alimente das coisas do Espírito. Deixe o seu espírito ser governado pelo Espírito de Deus. Separe o que é da alma, porque a alma vai fazer com que você seja sujeito. Mas deixa eu te falar uma coisa, te lembrando. Assim como Deus sofre, tem sentimentos, porque existe um registro no Espírito. Escute o que eu vou falar para você. O seu Espírito tem registros. O seu Espírito tem registros, porque ele está em Cristo e Cristo tem registros no seu Espírito. Não é só a sua alma que tem Espírito. Como é que você prova isso para mim, Sérgio? Sabe como eu provo? Vou te dar um exemplo. Quando você está pecando e você sente que está pecando, quem que você acha que mostrou isso para você? Foi sua alma? Foi não, mano. Sua alma quer mais. Sua alma deseja mais. É o registro do seu espírito que está dizendo: ei, cuidado, ei, isso vai te ferrar, hein? Isso vai te botar para baixo, hein? Sim ou não? Porque é isso que o pecado faz ou não é? Uma vez o pecado concebido e ele é gerado, ele faz o quê? Morte. Mas no início que você concebe ele, irmão, nada. Ele está dentro, está só sendo gerado, daqui a pouco vem a manifestação. Aí você fala, mas não é para ser assim. Deus quer que você governe junto com Ele, porque Ele está governando todas as coisas. E se você está em Cristo, você governa com Ele. Feche seus olhos. Pai, obrigado. Porque verdadeiramente nós não somos mais escravos do pecado. Oh Deus, obrigado porque Cristo Jesus veio substituir aquilo que eu não poderia pagar, aquilo que eu não conseguia consertar, aquilo que eu não conseguia ajustar.
Meu irmão mais velho, Jesus Cristo, o primogênito entre muitos irmãos, ele veio para consertar o gen, ele veio para consertar aquilo que um dia o meu pai Adão fez, me vendeu ao pecado. A palavra do Senhor afirma que Jesus, o último Adão, ele veio para redimir o homem do pecado, pois agora nenhuma pessoa mais está debaixo do jugo do pecado se está em Cristo Jesus. Oh Pai, por isso nós podemos dizer que nós já passamos da morte para a vida. Obrigado porque o Senhor já nos tem feito viver uma vida de abundância. E os meus olhos e os olhos dos meus irmãos sejam abertos, Senhor, para essa nova natureza, para vivermos, Senhor, essa questão espetacular, Senhor, que o Senhor promoveu através de sermos recriados em Ti, Cristo Jesus. Obrigado. Que ao comermos desse pão e ao tomarmos desse cálice, possamos nos lembrar que Ele veio em substituição, para que eu e você pudéssemos ser livres e reconectados à fonte de vida, e pudesse governar sobre nós. A ceia já está sendo distribuída.